Sejam bem-vindos a mais um episódio do Entrevista Bem Paraná, mais um dos nossos programas que compõem a grade do Estúdio Bem Paraná. A coordenação é de Josiane Ritz e a operação de hoje é por conta de Franklin de Freitas e Luísa Mainardes. Lembrando que nós estamos nas principais plataformas de podcasts, como Spotify, Amazon Music e Google Podcasts, e também em vídeo no YouTube. Hoje a nossa conversa, eu sou Ivan Santos, e hoje a nossa conversa é com o vice-prefeito de Curitiba e secretário das cidades, Eduardo Pimentel. Seja bem-vindo, secretário, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Obrigado a você, Ivan, quero agradecer a oportunidade de estar aqui no podcast, cumprimentar o Bem Paraná, importante veículo de comunicação, formação com credibilidade, então para mim é um prazer estar aqui. Então, o senhor assumiu a Secretaria de Cidades em janeiro, e como que tem sido essa experiência, considerando que é uma das secretarias que tem maior capilaridade, né, que atende potencialmente os 399 municípios? Uma grande experiência, uma grande oportunidade que eu agradeço ao governador Ratinho Júnior. Eu estou como vice-prefeito no segundo mandato, junto com o prefeito Rafael Greca, fui secretário de obras do município de Curitiba, entregamos todas as obras que estavam paradas no início da nossa primeira gestão em 2017, demos início a esse grande pacote de obras que dura até hoje e tive a oportunidade agora, na mudança do primeiro para o segundo governo do governador Ratinho Júnior, de assumir a Secretaria das Cidades, que era a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que ele mesmo, o governador, já foi secretário por 6 anos, no governo anterior, e que é uma missão muito grande. Primeiro, valorizo, porque ele traz para ser o cargo de secretário uma pessoa que está nas cidades, alguém das cidades, vice-prefeito, secretário. Então eu conheço o desafio dos municípios, falo a língua dos prefeitos do Paraná, como aqui Curitiba e região metropolitana, e é sim a maior secretaria com elo entre os municípios do Paraná. No primeiro governo, foram investidos quase 4 bilhões de reais nos municípios paranenses, em todos, nos 399. E agora é o nosso fortalecimento. Nós já lançamos 2 programas, que podemos falar daqui a pouco, de 500 milhões cada um, de 1 bilhão de reais que estão sendo pegos os recursos agora durante o ano, mas é uma política pública de apoio aos municípios. Eu gosto de dizer que a secretaria, ela não só investe, mas principalmente, até porque é a maior missão, investe nos municípios, seja por financiamento, seja a fundo perdido, quando o município não precisa devolver o recurso, ou emendas parlamentares. Mas além disso, ela formula a política pública e ela dá apoio técnico aos municípios. Então nós fazemos toda a cadeia de apoio ao desenvolvimento dos municípios, focado no desenvolvimento urbano, na área urbana dos municípios. E vocês lançaram aquele programa Asfalto Novo, Vida Nova, em abril. Em que pé está esse programa hoje? Hoje, inclusive, eu passei para o governador ontem, nós estamos em 70% já dos projetos ou em licitação ou aprovados. Que é assim, em abril nós lançamos esse grande programa que hoje, Ivan, é o maior programa de revitalização urbana em andamento no país. E demos 6 meses aos prefeitos. Ou seja, até o fim de setembro, comecinho de outubro, para que apresente os projetos. Quem não apresentar, perde a vez, porque nós vamos lançar a segunda etapa. A primeira etapa foi de 0 a 7 mil habitantes, 160 municípios. Agora nós estamos discutindo com o governador, e ele que vai dar a diretriz, claro, como deu, de 7 a 10 mil, de 7 a 12 mil habitantes. Nós estamos avaliando isso, que é o quê? É um grande programa de desenvolvimento, de apoio a melhorar o IDH dos municípios, melhorar a qualidade de vida. Por quê? Por mais que ele seja um programa de infraestrutura, é um programa sustentável. Porque nós vamos acabar com as ruas de chão batido dos municípios paranaenses até 7 mil no teto de 5 milhões de reais. Ou seja, aquela família que mora numa rua, que na frente é um chão batido, que no sol tem problema respiratório da criançada, que na chuva, no barro, nós vamos dar o recurso a fundo perdido, até 5 milhões de reais. Tem município que tem 2, 3 mil habitantes, está recebendo 5 milhões, nunca recebeu isso de uma vez. Vai ser para quê? Para o asfalto, nesse trecho, mas mais do que isso, a galeria d'água, já, para ter o combate ao alagamento e também para melhorar a durabilidade do asfalto. A calçada com acessibilidade, para criança, para pessoa idosa, para pessoa com deficiência, isso no trecho de obras, para concluir a malha viária do município. E além disso,
Aí, a parte dos 5 milhões, daí a troca de toda a iluminação de LED do município, aí no município todo, incluindo distritos, né? Por exemplo, nos municípios menores. E o LED, além dele ter uma eficientização energética, ele diminui custo, a conta de luz é mais barata para o município, então ele pode utilizar o que ele economiza no orçamento para outra prioridade. Ele aumenta a luminosidade, onde tem luz tem segurança. Então, um grande pacote de apoio aos municípios, que nós agora, no fim de setembro, na virada para outubro, ele termina esse primeiro prazo e nós vamos lançar, já está certo o lançamento da segunda etapa. Estamos só dependendo do tamanho dos municípios. E esse foi lançado 500 milhões, mas chegou a 600 milhões de reais, um grande programa de apoio ao município, que além de trazer tudo isso que eu disse, ele gera emprego no município, não só na mão de obra, mas na melhoria do ir e vir da cidade. O senhor é de uma família tradicional da política paranaense, né? Seu avô foi governador do estado. Como e até que ponto isso influenciou a sua entrada na política? Primeiro, o meu orgulho de ser ser neto do Paulo Pimentel, ex-governador do estado, que na segunda-feira, dia 7 de agosto, completou 95 anos, com muita saúde, graças a Deus, fruto de uma vida de exercício e de cabeça ativa, né? Isso que fica de ensinamento para nós, e que fez muito pelo Paraná. Só para citar o maior orgulho dele, a construção das 3 primeiras universidades públicas do Paraná. Universidade Estadual de Ponta Grossa, Maringá e Londrina. Sem dúvida, acho que o maior legado dele. O que é muito bom, escuto muitas histórias dele, mas eu tenho construído a minha história, né? Sem dúvida nenhuma é um orgulho muito grande, mas eu me preparei para estar aqui, para ocupar o cargo que ocupo, para ter feito o trabalho que eu fiz. Sem dúvida ele é uma inspiração, também uma responsabilidade para manter o bom nome, né? Mas eu tenho feito a minha história e é assim que eu quero construir, né? Estou no 7º ano como vice-prefeito de Curitiba e todo mundo me pergunta sempre, você vai lá conversar com teu avô, ele te dá conselhos, como é que é? Eu falo, olha, o meu avô é um homem muito ligado, né, na política nacional, no mercado, na política estadual também. Assim, no dia a dia, né, na correria, a gente acaba não conversando muito, mas nas grandes decisões, nas conversas, orientações, sim, ele sempre eu procuro, converso com ele, sempre tem uma história que ele me conta, que a gente pode trabalhar junto. Então, para mim é uma alegria, é uma honra muito grande. Tanto o governador Ratinho Júnior quanto o prefeito Rafael Greca já declararam publicamente apoio à pré-candidatura do senhor à prefeitura de Curitiba, né? Que peso tem esses apoios? Eu fico muito feliz por isso, porque tanto o governador Ratinho Júnior quanto o prefeito Rafael Greca, eles têm uma liderança muito forte, né? Os dois estão bem avaliados tecnicamente e politicamente, estão fazendo boas gestões e eu tenho orgulho de fazer parte desse trabalho. Né, quando eles já se movimentam, né, a favor da nossa discussão, da nossa pré-candidatura, e eu fico feliz e me dá um incentivo muito grande de continuar trabalhando. O que eu defendo, né, para quem está nos assistindo e nos ouvindo? Eu defendo que o que é bom precisa continuar. O trabalho delegado precisa ser mantido. Né? Hoje a Prefeitura de Curitiba, com a paz política com o governo do estado, recebe recurso, recebe apoio técnico, recebe investimento, isso é muito bom. Ainda mais eu como secretário sei onde buscar os recursos caso a pré-candidatura, a candidatura e a eleição deem certo. Né? Mas é um trabalho de muito fortalecimento. Mas aqui na cidade, né, a cidade voltou a ter os patamares que sempre teve. Hoje é a capital, a cidade mais sustentável da América Latina, é uma das 6 cidades mais inovadoras do mundo por vários rankings, é a segunda cidade melhor para se empreender, segundo o Sebrae aqui no Brasil. Então é uma quantidade muito grande de investimentos e obras, 2 que eu quero citar, 3, que são obras de legado, que eu defendo a sua continuidade, e a partir daí as obras de continuidade. Por exemplo, no transporte coletivo, que é a nossa grande... o nosso grande carimbo. Nós estamos iniciando os processos, já estão abertos vários editais, 2 obras importantes. O Inter 2, que é a linha circular, 29 bairros, que será requalificado com uma faixa exclusiva, não canaleta, né, uma faixa, para que o ônibus já elétrico, que nós estamos em processo de compra, para inclusive ter mais sustentabilidade, né, sem mexer na tarifa, para que ele diminua o tempo de percurso, seja mais rápido, ou seja, melhora a qualidade de vida do cidadão, que pode ser um pouquinho mais tarde, chegar um pouquinho mais cedo em casa. E
esse trabalho de requalificação, bem como o Ligeirão Leste-Oeste, que é uma obra de muitos anos, porque ela é uma obra longa, que é o desalinhamento das estações para a ultrapassagem dos ligeirões, e aí a reforma do terminal do Capão da Embuia, na Ligeirão Leste, na região leste, e daí já na região oeste, o Campina de Siqueira e o Campo Comprido, para serem reformados e atualizados. E a terceira grande obra, o bairro Novo da Caximba, né, extremo sul da cidade, que tem a oportunidade de conhecer, uma área em vulnerabilidade nessa comunidade, a 29 de outubro, onde as obras já estão acontecendo para realocação do que precisa da beira do rio e a regularização fundiária para quem pode ser regularizado. Quem nós vamos tirar da beira do rio, estamos construindo casas, e quem está para cima da Rua do Comércio, que é a referência lá, vai ser regularizado. Então, 1.600 famílias que vão ganhar casa própria, né, tratamento de água e de esgoto. A escola municipal Joana Rasca lá está sendo aumentada. A unidade de saúde do Caximba será construída uma nova e terá um parque linear. Então, por projetos como esse, que eu defendo a continuidade do legado da cidade. E como é que o senhor está vendo o cenário para essa eleição do ano que vem? A gente sabe que ainda tem muito tempo, mas de certa forma as coisas já estão mais ou menos colocadas, né, em termos de candidaturas. Como é que o senhor está vendo? Veja, realmente, quando me perguntam muito da pré-candidatura, eu falo assim, eu tô colocando, vou colocar meu nome à disposição, tenho colocado meu nome como pré-candidato, mas ele tá chegando próximo, mas ainda tá cedo, tem muita gestão a ser feita, muita obra a ser entregue, tem que trabalhar muito como secretário para o estado e também para Curitiba e região metropolitana, mas as peças estão se movendo, o que é natural. E vai aumentar as movimentações quanto mais perto se chegar do mês de julho do ano que vem, que é quando as coligações finalizam. E é natural todo partido político, Ivan, pela orientação nacional, ter candidatos em capitais. É natural que isso aconteça um ano antes. Os partidos querem, dependendo do partido, que tenham-se candidatos nas grandes cidades, principalmente capitais. Então todo mundo coloca seu nome, começa a fazer pesquisas de avaliação do nome, começa a fazer pesquisas quantitativas para discutir a sua personalidade. Então, é natural que isso aconteça. Hoje tem alguns nomes que estão aí, e a minha defesa é justamente essa também, de que eu fui formado, né, eu sou formado em administração de empresa, tenho uma pós-graduação em agronegócio, fiz uma especialização em cidades inteligentes pela Fundação Getúlio Vargas, com módulo em Nantes, na França, uma cidade inovadora que tem uma referência muito grande. E eu defendo que uma cidade de qualquer tamanho, mas principalmente uma capital, como Curitiba, quase 2 milhões de pessoas, a gente não pode deixar, e essa é o meu trabalho que eu vou fazer, não cair na mão de pessoas inexperientes. Você pode até ter boa vontade, ter muita boa gente por aí, mas tem que ter pulso para administrar uma cidade como Curitiba. Tem que ter grupo, tem que ter corpo técnico. A cidade tem um corpo técnico muito forte, que nós temos valorizado, e a minha vontade é valorizar cada vez mais. Mas as candidaturas que se colocam, a gente se conhece, né? Então há uma questão de respeito e faz parte do processo eleitoral. Vejo com muita naturalidade. Entre os partidos aí da base do governo Ratinho Júnior, existem outros candidatos, né, como o deputado Lender Prevot, esse deputado Paulo Martins. O senhor acredita que é possível unir essas candidaturas em uma chapa única, ou isso deve ficar para um eventual segundo turno? Eu tenho sido muito claro de que eu tenho a vontade, sim, de fazer uma grande frente de trabalho, uma frente ampla de trabalho, né, desse grupo que tem feito um grande trabalho no município e no estado. Eu defendo, sim, uma composição com esses partidos, com esses candidatos, uma composição política pensando no futuro da cidade. É claro que também respeito a individualidade de cada partido. Se quiserem de qualquer maneira ter candidato, nós vamos combater, né? Nós vamos disputar a eleição com muita transparência e fazer o debate de ideias, que estou preparado para isso. Mas sim, tenho interesse, já tenho dito isso publicamente, posso falar aqui, de que eu tenho interesse de fazer uma composição com os partidos da base aliada do governador Ratinho Júnior, em prol da cidade. É a minha vontade. E qual tem sido a receptividade dessa proposta? Assim, todo mundo conversa hoje, é muita conversa, né? E é o tempo de conversar. Então, eles conversam, eles escutam, mas por outro lado, eles também têm a vontade de ser candidato, natural. Isso deve acontecer
Deve não. Acontecerá a partir de abril do ano que vem, né? Que é quando você vai chegando mais próximo do período eleitoral, que vai vendo-se as viabilidades de cada candidatura, né? Quem está mais viável, quem está menos viável, quem tem mais partidos aliados. Mas eu vou trabalhar para ter uma composição. O senhor tem conversado com o governador sobre isso? Ele também demonstra essa vontade, porque nas eleições de 2020, inclusive, ele atuou, né, para que houvesse um apoio de todo o grupo para a reeleição do prefeito Rafael Greca. O senhor acha que ele pensa dessa forma novamente? Veja, o governador, eu tenho um perfil parecido com o governador, que é o de composição, né? Ele fez isso, ajudou na composição de 2020, fez isso na eleição dele do ano passado, uma grande frente ampla de partidos, e eu tenho certeza que nós vamos querer trabalhar por uma grande composição de partidos, né? Para que referende o trabalho técnico que nós temos feito. Mas é claro, mas ainda está muito cedo essas conversas, mesmo com o governador, muito pouco, porque nós estamos focados agora muito no trabalho técnico da secretaria, precisa entregar as missões que ele me deu, como essa questão do asfalto novo, Vida Nova. Há também permanentemente todo o recurso liberado de infraestrutura urbana na secretaria. Lançamos também, daí junto com o BRDE, 500 milhões de reais de financiamento para os 27 maiores municípios do estado, né, os grandes centros urbanos, para investimentos em novas energias, educação, saúde, resiliência urbana, que é macro, micro drenagem. Então tem um trabalho ainda técnico muito forte a ser feito, mas não tenho dúvida que é uma vontade nossa de fazer uma grande composição. O fato de vocês serem do mesmo grupo e terem o mesmo perfil do eleitorado, na eventualidade de serem mantidas essas outras candidaturas do grupo, isso pode ser um problema, dividir esse eleitorado? Aí vai ser um debate de ideias, né? Como eu falei, eu quero fazer uma grande composição, mas eu vou respeitar a decisão individual de cada candidato e partido. Caso tenha adversários, né, na época da eleição, da mesma linha de atuação, nós vamos debater as ideias. Uma eleição de Curitiba, né, uma eleição municipal, ela é muito focada, e a população, principalmente de Curitiba, que é um público exigente, no dia a dia, no debate sobre a cidade. O que nós vamos melhorar? Qual que é o debate que nós vamos fazer para o Boqueirão? Qual que é para o Taboão? Qual que é para a SIC? Então, um debate de estratificar a cidade para discussão, e é isso que nós vamos debater. Aí a população vai avaliar. Mas pode ser que aconteça uma fragmentação de ter vários candidatos. Mas não é uma disputa, eu não vejo muito uma questão da polarização também, né? Porque quando é uma disputa municipal, a gente tem a avaliação do munícipe, né? Do cidadão, de querer saber o que vai ser melhorado a qualidade de vida dele. Né? Como é que nós vamos melhorar o transporte coletivo, como é que nós vamos melhorar o atendimento da educação, da saúde, o meio ambiente, os parques e assim por diante. O senhor ainda é relativamente pouco conhecido do eleitorado, né? Esse é um desafio para ser enfrentado na campanha? Sem dúvida, é um desafio. Eu, como falei, estou no 7º ano como vice-prefeito, né? Um prefeito que tem uma popularidade muito alta, que sabe fazer um bom trabalho técnico e tem uma imagem muito positiva. Então, o grande desafio é me tornar conhecido do grande público curitibano. Hoje, isso vai acontecer naturalmente no processo de chegando mais perto da eleição, quando a população vai começar a se interessar, vai começar a saber quem é quem, vai começar a pesquisar quem é quem, e é o meu desafio de me tornar mais conhecido. Eu falo uma coisa importante, hoje a população sempre foi muito atenta, mas hoje com as redes sociais, né, ela escuta um nome que porventura ela não conhece, se alguém pediu o voto para essa pessoa, ela vai lá, né, no Instagram, no Facebook, no Twitter e digita lá, eu quero saber, e vai atrás e começa a discorrer, então é um voto muito qualificado, o que é bom, né, porque é a discussão da nossa cidade, do futuro da cidade. Então, eu estou bem animado para isso, eu acho que é um processo de conhecimento natural que vai acontecer no próximo ano até o período eleitoral, e depois o grande conhecimento é no embate eleitoral, né? No propaganda política, no dia a dia, nos debates. Um dos principais desafios da próxima gestão é a licitação do transporte coletivo, né? O contrato atual termina em 2025, justamente no primeiro ano. A atual gestão já
está fazendo algum estudo sobre isso ou essa questão deve ficar mesmo para a próxima administração? Não, nós já estamos discutindo isso, eu estou atento a isso, é um dos grandes pilares das discussões dos grandes centros urbanos, é o transporte coletivo. Inclusive, não deixa eu te responder a tua pergunta primeiro, depois eu vou contar uma ação que nós temos feito. A licitação ela termina no fim de 2025, ou seja, no fim do primeiro ano do mandato do próximo prefeito, né, de Curitiba, que eu estou trabalhando para que eu faça essa sucessão, claro. Mas, e isso a prefeitura já tem discutido isso, já tem feito conversas, inclusive com o BNDES, para ter uma estruturação do edital de licitação, com muita transparência, aproveitar o salto e a oportunidade que nós vamos ter com um novo contrato, né, de licitação. Então, eu já estou acompanhando de perto. E o transporte coletivo, Ivan, como eu falei, é um desafio dos grandes municípios, principalmente os municípios metropolitanos, que é o nosso caso. Eu sempre falei e repito que Curitiba hoje tem sua característica, claro, como tem Campo Largo, como tem Pinhais, Fazenda Rio Grande, mas nós temos que pensar em conjunto, no mercado metropolitano, no turismo metropolitano e entre outras coisas, e no transporte coletivo metropolitano. Então, essa discussão ela precisa ser feita. E eu tenho participado da reunião da Frente Nacional dos Prefeitos para discutir o transporte coletivo nos grandes centros urbanos, e nós precisamos as cidades precisam urgentemente de um apoio, uma política pública do governo federal, né? Aqui nós temos a cidade investindo, né, o apoio do governo no transporte público metropolitano e no urbano de Curitiba, do governo do estado, mas é importante que o governo federal entre nessa discussão, tenha uma política pública para isso, porque todos precisam desse apoio, seja na vinda do recurso da gratuidade do idoso, que pela primeira vez no ano passado o governo anterior veio, então um apoio consistente na tarifa, no apoio do transporte, e que nós estamos trabalhando para que esse novo governo faça. Tenho tido uma conversa com muita tranquilidade e transparência, uma boa relação, mas ainda sem avanço, né, para que seja uma pauta federal também, porque a gente tem que ter, não adianta criar ações e deixar para os municípios. Nós temos um orçamento limitado, então Curitiba tem a capacidade de investimento grande, uma corrente receita líquida forte, mas precisa atuar com apoio. Essa questão, como o senhor disse, é um desafio, na verdade, no mundo inteiro, né? Sim. Como o senhor acha que é possível conciliar manutenção da qualidade do serviço com tarifas compatíveis com o poder aquisitivo da população? Então, nós temos que trabalhar sempre para ter uma tarifa o mais justa possível, né, ao subsídio do município no nosso transporte coletivo, ao subsídio do governo estadual no nosso transporte coletivo. As cidades do país estão buscando para que o governo federal entre com subsídio, só que nós temos que ter responsabilidade de trabalhar com as contas, né? Nós temos que ter ônibus de qualidade para a população, nunca faltando, se porventura quebrar um, tem que ter outro para repor na hora, né? Porque o pai de família, a mãe de família está saindo todo dia de casa para buscar o pão da sua família, o sustento, ele precisa ter o transporte efetivo funcionando e com rapidez. Então, esse é o nosso objetivo. Mas hoje, uma discussão muito grande que tem sido feita, que é o tarifa zero, né, muita gente discutindo, ainda não há nenhum município de grande porte, né, com isso, porque a conta não está fechando. Nós temos que ter a responsabilidade, e eu estou aberto a escutar sugestões viáveis para que isso aconteça, mas hoje ainda não há uma fórmula para que isso aconteça, a tarifa zero. Há de se manter uma tarifa o mais justa possível para que a gente possa manter um transporte efetivo, de qualidade, né, que é o que nós temos em Curitiba. Eu vi esses dias que o prefeito de São Paulo estaria pensando em adotar a tarifa zero para pessoas desempregadas ou inscritas no CAD único. O que o senhor acha disso? De novo, se tiver uma solução viável, né, saudável financeiramente para o município, eu sou o primeiro a ir atrás das informações. Mas ainda mesmo o prefeito de São Paulo, que tem feito essa discussão já há 2 anos, não conseguiu apresentar uma proposta efetiva, né? Então, há alguns municípios, pequenos e médios, que estão oferecendo a tarifa zero, mas são municípios com 17, com 20, com 30, com 50 ônibus. Curitiba nós temos 1.200
ônibus, né, trabalhando. Então, tem que ter essa responsabilidade e eu vou tratar com muita naturalidade esse assunto. Nas duas últimas eleições gerais, né, de 2018 e 2022, as forças de centro da política brasileira tiveram um desempenho bem abaixo, né, do que era comum até então. Em 2018, o Alckmin, candidato do PSDB, teve menos de 5% dos votos. Em 2022, o PSDB sequer teve candidato à presidência. O PSD, seu atual partido, também não. Como o senhor acha que as forças de centro podem voltar a ter protagonismo, né, na política em meio a essa polarização que parece continuar? E que nós não podemos deixar com que ela continue atrapalhando o país, né? Tem que ter um debate com transparência. Eu defendo, Ivan, que nós, como gestor público, de que nós temos que dar oportunidade para o empreendedor gerir, nós temos que dar oportunidade para que ele gere emprego. Eu não tenho medo de concessões aonde for necessário acontecer, né? Num parque, num hospital, isso não tenho esse medo. Acho que é bom para o poder público a diminuição da máquina. Porém, eu defendo que o Estado tem que ter uma mão forte no social, né? O apoio a quem precisa, na política pública das famílias que precisam, seja na reinserção do mercado de trabalho, seja no apoio da habitação social popular, seja na qualificação profissional, que nós temos feito muito com os liceus de ofício, Empregotec e tantas outras ações. Então, para que tenha uma moderação na administração pública. E eu acho, né, que essa próxima eleição ela deverá ser mais no embate da cidade. É claro que as frentes políticas vão se organizar de centro-direita, de centro-esquerda, né? É natural que isso aconteça. Os partidos têm essa afinidade um com o outro, mas eu acho que a polarização nacional não deve dominar o debate. O que deve dominar o debate são as questões do município. Muito bem. Eu agradeço muito aí o senhor ter atendido o nosso convite mais uma vez e pelas informações, enfim. E espero que a gente possa conversar mais vezes aí até 2024, né? Nós, então, estamos terminando mais um episódio do Entrevista Bem Paraná, com a coordenação da Josiane Hitz e operação de Franklin de Freitas e Luísa Mainardes. Lembrando que nós estamos, mais uma vez, nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Amazon Music e Google Podcast, e também em vídeo no YouTube. Muito obrigado, secretário. Obrigado a você, Ivan, pela boa conversa, pelo bom papo transparente, ao Bem Paraná por essa oportunidade. Estou sempre à disposição para que a gente possa conversar, debater ideias a favor da cidade de Curitiba. Então, estou animado, estou preparado e quero seguir em frente e com transparência. Até aproveito para quem está nos assistindo e nos ouvindo, quiser me seguir nas redes sociais, como Eduardo Pimentel, me encontra no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Trends, no LinkedIn, para a gente trocar um pouco mais de informação. Então, obrigado pela oportunidade.